Ainda não conseguiu os resultados desejados para o seu corpo? E se eu te dissesse que com apenas um simples e-book inteligente você pode driblar isso e alcançar esse sonho nas próximas semanas? Show, né? Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Caleb Portilho mandou assim: atualmente estou com mais ou menos 14 de BF em cutting e o treinador entrou com ioimbina. Tem dias que não consigo fazer RJ, mas ainda assim eu tomo a ioimbina em jejum, mesmo sem fazer exercício. Funciona? A ioimbina, até quanto ela é, vamos dizer assim, potencialmente mais forte que a cafeína? Não tem muito estudo bom com ioimbina, não tem, né? Não mas tem? a galera... Não, tem uns estudos que dá resultado ali, mas a metodologia é bem fraca. Mas tem gente que relata, não sei como o Donato vê, assim, tem gente que relata um efeito ali com ela. Eu particularmente não sou de prescrever, mas tem gente que gosta. Esses dias a minha mulher ela prescreveu lá para um paciente e aparentemente teve um resultado legal, mas não dá para atribuir isso à ioimbina, né? É difícil mensurar. Porque ela tem uma potencialização de algum termogênico que está sendo usado junto. Eu vejo quando funciona mais, tipo, ela tem um bloqueio de alfa receptor. Do alfa 2, né, que é o receptor. Então, esse é o receptor que bloqueia o beta. Então, se você... Ele reduz a lipólise, né, quando ativado. Aí a ioimbina vai lá, tampa esse que reduz a lipólise, então a cafeína está acelerada com ela. Então, ela potencializa o efeito. Aumenta mais a ativação Podemos do beta, dizer, que é então, que a lipolítico. ioimbina é inteligente usar a ioimbina com cafeína, por exemplo. Tem que ser usado. A ideia seria uma parte da cafeína com ela junto. A técnica do aeróbio em jejum seria não só ela, mas ela com a cafeína. É que, assim, quando a gente pega o efeito de um produto desse dentro de uma porcentagem de perda de peso, 10% no máximo. É pequena a contribuição. A contribuição é pequena. Mas vamos entender que é um aliado. Porra, sempre. É um bom aliado. válido, Não é um milagroso. Não. O milagroso a gente sabe esse qual é o problema. Entendeu? Tem é que as pessoas que depositam toda a fé naquilo, né? Exato. E não é isso, mas é um aliado. E é legal também, até uma vez... Você já usou? Uso. Não, eu uso mais quando eu estou na reta final, porque eu sou muito sensível a estimulante. Para você ter uma ideia. Para mim, estimulante é cafeína. Então, por exemplo, pré-treino para mim, uma dose de pré-treino é para eu fazer um baita treino de perna. Por quê? Porque eu sou uma pessoa hiperativa. Então, o hiperativo... Pessoas hiperativas, tá? Se você é uma pessoa hiperativa, pessoas hiperativas com abuso de estimulante é igual a uma noite de sono em claro. Acabou. Eu aprendi isso a duras penas. Então, eu controlo... Por exemplo, eu era um cara... Eu sou apaixonado por café. Apaixonado. Hoje, eu controlo a minha ingestão de café de, no máximo, 2 xícaras. E por que isso? Porque eu não abro mão do pré-treino, entendeu? Eu sou um cara... O teu pré-treino tem quanto de cafeína? O meu pré-treino tem... Quanto é? 260, Maurício? Tem 60, acho. 260 de Uma dose cafeína, boa, né? Em 2 2 scoops, gramas de beta. O Donato deve saber, né? É um de taurina. Qual que é? Um O de EG taurina, ou o Horus eu o uso. Horus? O Horus é... 260, porque o EG é mais forte. É um de taurina, 200 e pouco de cafeína, 2 de beta-alanina. de beta. E um de Arginina? de arginina. Arginina. Então, eu uso pré-treino. Para eu usar o meu pré-treino todos os dias, eu tenho que reduzir a minha ingestão de café. Se eu tomar café do jeito que eu quero, mais o pré-treino, mesmo que eu corte 6 horas da tarde, já era meia-noite de sono, cara. Tiozão, você Eu precisa acordo fazer 5 vezes à noite. o exame genético para ver se você é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento de cafeína. Tipo a CYP21, que é um gene relacionado à detoxificação dela no fígado, no caso da eliminação. Se você tem ela tipo mais lenta, ela acumula e quando você toma café vai acumulando. Pode ser. Assim, é uma suspeita, né? É legal ver isso. É uma suspeita. De qualquer forma, eu entendi que a cafeína altera o meu sono. E o sono de um atleta é sagrado. E eu tenho pânico de medicamentos indutores de sono. Então, por exemplo, eu já vivi durante 1 ano, mais ou menos, na mão de... Caramba. Benzodiazepina? Não. Stilnox? Stilnox. Eu estou tentando lembrar. Zolpidem. Zolpidem. Eu vivi durante 1 ano na mão de Zolpidem. 150, Maurício. O 260, então, é o Egid, né? É o Egid, que é mais Você forte. vê, isso pra Você mim já... toma esse de 150? Esse. E já dá um resultado... 150 com 1 grama de taurina. Pra mim Se é você colocar absurdo. ioimbina junto, aí dá um hype. Mas aí o ioimbina, quando eu uso ioimbina, eu uso em jejum. Ah, embaixo. de manhã, entendi. Exatamente. Aí eu tô tranquilo, porque geralmente eu acordo 6h30
e vou dormir 11h30, meia-noite. Então eu tenho Tem que tomar cuidado. uma distância muito grande. Tem muito cliente que tem a sensibilidade muito grande, o cara fica mal, ele tem ânsia de vômito. Eu, por exemplo, se eu apertar demais a cafeína, se eu tomar demais a cafeína, eu fico tenso. Já fico tenso assim, entendeu? Estressado. Então, mas eu aprendi com isso. Um atleta, ele se estuda, né? O atleta, ele é tão preocupado com a performance dele que ele aprende muito bem a abrir mão das coisas. Eu sempre fui um cara apaixonado por café, mas eu descobri que o abuso de cafeína me fazia mal. Só que eu não quero abrir mão do pré-treino. Então, que eu abri mão do café. E aí... Por quê? O que me importa no final das contas? O resultado da melhor da minha performance. E eu não tomo... Cara, assim... E parte desse resultado depende de uma boa noite de sono. Né? Exato. E eu tenho... E controlar o estresse. E assim, eu tomava Zolpidem. Aí um dia eu fui fazer uma palestra com a doutora Tati, nossa querida amiga, professora doutora Tati. Ela foi lá e botou um artigo comigo sobre Zolpidem e risco de Alzheimer. Me deixou apavorada, velho. Aí eu falei assim, cortei essa porcaria. Tudo que eu tenho é minha cabeça. É meu cérebro. Eu sou um cara que eu trabalho com a mente o dia inteiro. Eu administro empresa, administro equipe de atletas, administro marketing de 2 indústrias. O meu maior patrimônio é minha mente. Eu falei, cara, não pode. E ela falou assim, Renato, e tem quadro de lapsos de memória. Você começa a ter, assim... você perde um pouco a velocidade de resposta, de feedback, essas coisas e tal, tudo. Aí ela falou, para com isso. Aí eu parei. E desde então... Para falar que eu não tomo Zolpidem, eu tenho o PATS sublingual, que é de 5mg, na cabeceira de casa, porque se eu tiver num dia de muito estresse, num dia de muita ansiedade, ou numa reta final de preparação, e eu percebo, cara, por exemplo, deito meia-noite, 1h, ferrou, não vou dormir, aí eu vou lá e tomo. Mas isso acontece uma vez por mês. É estratégico, né? Estratégico. Cusão, testa GABA, Mulungu, Passiflora. Tomo tudo isso. É isso aí. Pra tentar Tomo aquela GABA, sossegada. valeriana, Valeriana. melatonina... Cava também ou não? Não. Ashwagandha. Ashwagandha não, vou Relora, comprar né? já. Ashwagandha. Tomo. E aí tá tudo bem. Mas por incrível que pareça, eu tava falando até com o Pacho, essa minha preparação já era pra eu estar na insônia terrível. Eu tô dormindo muito bem. Isso é bom. O dormir bem pra mim é acordar 3 vezes à noite. Você acorda 3 vezes pra ir no banheiro? 3 vezes pra ir no banheiro. Isso aí, infelizmente. É um normal. 3 vezes pra ir no banheiro. Ainda mais em pre-contest, né? E Pre-contest. Mas você nem chega a acender a luz ou acende a luz? Não. Eu sou... Sempre apagadão. Não, eu mapeio o local, entendeu? E aí eu vou dormir. mapeando e eu vou de olho fechado. Tudo isso pensando no meu sono. Exatamente. Entendeu? Pra não acordar. Aí eu volto e volto Que tudo daí não é isso. prejudicial, né? O problema é o cara acordar e ter dificuldade de voltar a dormir. Não.